Graça e paz, amado, mais uma vez estamos aqui para fazer um vídeo a respeito da palavra do Senhor. Mudei aqui, tá vendo aí, ó? Mudei aqui nosso estúdio, né? Fiz aqui uma mudança. Sou um pouco ansioso, estou esperando uma cirurgia, então acabei aqui mudando algumas coisas. Não sei se ficou muito perfeito, porém tentei mudar algumas coisas para poder fazer um vídeo com uma qualidade melhor para vocês. Então, hoje nós vamos falar a respeito da palavra que se encontra em 3 João, uma palavra que me chama muita atenção, até porque é um momento onde eu estou passando, outras pessoas também estão passando por este mesmo momento, né? A palavra diz lá em 1 Tessalonicenses 5, né, que nós fomos feitos corpo, alma e espírito, né? Nós sabemos que o nosso espírito ele é para receber o Espírito de Deus. Zacarias fala que o Deus Todo-Poderoso fez o Espírito do homem dentro dele. Então, Deus fez um Espírito no homem para que o homem viesse receber Deus, que é Espírito. Eu não canso de falar esta palavra, mas também a palavra diz que Deus, de novo, lhes falava Jesus. Então, Jesus ele estava sempre repetindo, não que ele falava toda hora a mesma mensagem, mas ele estava sempre repetindo a palavra para que as pessoas viessem assimilar a palavra, para que as pessoas viessem entender. Então, ali em 1 Tessalonicenses diz que nós fomos feitos corpo, alma e espírito. Então, nosso espírito é para receber o Espírito de Deus. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus, então, e que ele habita em vós. Então, nós temos o Espírito de Deus habitando em nosso espírito. E também temos a nossa alma. A nossa alma é constituída com 3 partes. Corpo, não, 3 partes, mente, vontade e emoção. Lá em Pedro, capítulo de número 1, se eu não me engano, versículo de número 9. Depois você pesquisa, que é bom você também pesquisar a Bíblia, né? Diz que obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, né? Quando nossa alma for totalmente trabalhada por Deus, quando nossa alma estiver totalmente encharcada com a vida de Deus, nós vamos obter o fim da nossa etapa, da nossa salvação. O último estágio é o nosso corpo. Esse corpo que é carnal, esse corpo que padece por causa de enfermidade, por causa de dificuldade, por causa de doenças, por causa de fraquezas, por causa de várias situações. Esse corpo será o último estágio. Quando o Senhor, se nós tivermos o privilégio, como foi citado ontem pelo pastor Valdeir, que ele deseja ver o arrebatamento, né? Que ele não quer morrer antes, ele quer ver o arrebatamento. Ele citou esta palavra ontem em sua pregação. Então, quando o Senhor voltar e nós estivermos vivos,
nós teremos o nosso corpo transformado. Esse corpo corrupto, ele deixará de ser corrupto. Ele será um corpo cheio de vida. Ele será um corpo que não será mais corrupto. Ele será um corpo totalmente diferente. Esse corpo mortal se revestirá de imortalidade. Então, queridos, hoje nós ainda sofremos com algum tipo de enfermidade pelo fato de termos o nosso corpo ainda nesta terra. Alguns sofrem de dor de cabeça, outros sofrem com dor na coluna, outros sofrem com dor nas pernas, outros sofrem com dor com dificuldade na visão, outros sofrem com vários tipos, outros têm câncer, outros têm problema no fígado, outros têm problema nos rins, outros têm problema em vários órgãos do seu corpo, órgãos vitais do seu corpo. Então, eu queria abrir uma palavra aqui para você que se encontra em 3 João, que me chamou bastante atenção. Eu gosto muito de ler a Bíblia atualizada. Eu estou sem a Bíblia atualizada no momento. Assim que eu estiver, com a Bíblia atualizada, o nosso estudo passará a ser dentro da Bíblia atualizada. Mas, por enquanto, eu estou usando a Bíblia do Livestream, uma Bíblia que foi me presenteada pelo meu amado irmão Aquino, que eu considero muito uma pessoa que tem um carinho imenso, tanto por ele como pela sua esposa e por toda a sua família. Uma pessoa que é temente a Deus, uma pessoa que é realmente voltada para o Senhor. Então ele me deu essa Bíblia e eu gosto de desfrutar dela, da nota de rodapé dela. Ela é uma Bíblia que veio dos Estados Unidos, então ela tem uma linguagem um pouco diferente das traduções que nós estamos acostumados a ler aqui no Brasil. Claro que outros irmãos também têm. Essa Bíblia, ela é uma Bíblia que tem a nota de rodapé muito rica, muito cheia de detalhe. Eu sempre fiz isso, mas eu aprendi também com o pastor Valdeir que nós devemos dar crédito às pessoas que escreveram o texto ou que escreveram aquela mensagem. Porém, eu pego esta Bíblia e desfruto de toda a nota de rodapé dela, mas eu tenho um pouco de dificuldade de seguir, entendeu? Uma sinopse, seguir uma linha. Então eu estudo e o que o Senhor colocar em meu coração para falar, eu vou falando, amém? Então, queridos, hoje nós vamos desfrutar de 3 João, uma palavra que me chamou muita atenção nesses últimos dias. E ela fala assim, olha como é rico o presbítero. Claro que não é o meu caso, amém? Eu sou simplesmente um irmão, um servo que serve ao Senhor e que serve aos irmãos, amém? Que está buscando, dia após dia, se reconciliar com o Senhor
para que eu possa estar junto com os irmãos, desfrutando da vida de Deus. Hoje eu tenho desfrutado do Senhor juntamente com os irmãos ali na 9ª Igreja Batista, na ilha de Guriri, juntamente com o pastor Valdeir. Mas ainda não sou membro de lá, mas eu não sei o que vai acontecer. Se for da vontade do Senhor e eles me receberem, eu estarei de braços abertos para estar ali juntamente com eles, cooperando com eles, recebendo a ajuda deles e cooperando juntamente com eles. Amém? Então diz aqui, o presbítero amado Gaio, a quem eu amo em veracidade, em verdade, né? Aqui tem uma palavra onde está sendo falada que o apóstolo amava de verdade esse irmão, não é verdade? Gaio, né? E ele fala que, amado, desejo que em tudo prosperes e tenha saúde, assim como prospera a tua alma. Aqui nós temos um irmão que tinha a alma, sua mente, sua vontade, sua emoção totalmente crescida, amadurecida. Era um irmão que tinha, na verdade, experiência com o Senhor. E ele era amado. Amado por quê? Ele fazia a obra do Senhor. A Bíblia nos mostra que esse amado irmão Gaio, ele não é o Gaio de Atos, capítulo de número 19, capítulo 19, versículo 29 da Macedônia. Não posso ficar sem água de jeito nenhum. Vamos ver Atos. Atos 19. Atos 19, 29. Tá balançando aqui esse púlpito. Eu fiz essa bancadinha aqui. Atos 19, 29. Vamos ver. 19, 29. Diz assim a palavra do Senhor. 19, 29 fala assim, ó. E encheu-se a cidade de confusão, e unânimes arremeteram para o teatro, arrebatando Gaio e o Aristarco, macedônios, companheiros de viagem de Paulo. Então isso mostra que esse Gaio citado aqui, 3 João, não é o mesmo citado em Atos 19, 29 da Macedônia. Nem é o de Derbe, mencionado em Atos 20, versículo 4. Vamos ver. 20, versículo 4. O que ele fala aqui? Acompanharam no Sopatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco, e segundo dos Tessalonicenses, Gaio de Derbe, e Timóteo, e Tico, e Trófimo, da Cia, e Timóteo, e Tico, e Trófimo, da Cia. Então, isso nos mostra, mais uma vez, que não é
esse Gaio que João está se referindo. Não é verdade? Nem o de Corinto referindo em 1 Coríntios 1,14. Vamos ver. Para ficar claro para nós. Me parece que esse nome era um nome comum na época, né? 1 Coríntios 1,14. Vamos ver o que fala aqui. Eu gosto muito da versão atualizada. A leitura dela é muito clara. Deu graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio. Então, não é esse Gaio que está sendo referido aqui em 3 João. Em Romanos 16, 23 também, vamos ver, Romanos 16, 23, para ficar claro, Romanos 16, 23, eu preparei todo esse cenário hoje e ainda estou trazendo um pouco da palavra para vocês. Saudai-vos uns aos outros com óculos santo, todas as igrejas de Cristo vos saudai-vos. É isso mesmo? Romanos 16, 23. Eu acho que eu li errado. Saudai-vos, Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja saudai-vos, Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. Então, isso nos mostra que esse Gaio aqui não é o mesmo que é mencionado em Atos 19, 29, da Macedônia, nem de Derbe, em Atos 20, versículo 4, e nem de Corinto, capítulo 1, versículo 14, nem de Romanos 16, 23. Mas é outro Gaio. O nome era bastante comum, parece que o nome era bastante comum na época. Segundo o conteúdo desta epístola, deve ter sido um irmão notável na igreja, porque ele é citado. Não é verdade? Não é verdade? Faço votos que te vá bem, que tua saúde vá bem, assim como é próspera a tua alma. Provavelmente, esse irmão deve ter sido um irmão notável na igreja, o irmão que servia, o irmão de oração, o irmão que vivia totalmente para a igreja, um irmão que estava ali o tempo todo fazendo a obra do Senhor. A palavra grega quer dizer prosseguir bem, como uma viagem. Romanos, capítulo 1, versículo 10. Amém? Romanos, capítulo 1, versículo 10. Vamos lá. Romanos, capítulo 1, versículo 10, diz assim, ó. Romanos, capítulo 1, versículo 10. Suplicando que agora, finalmente, de alguma maneira, pela vontade de Deus, eu posso ir ter convosco. Então, aqui está dizendo, não é verdade? Isso é ser bem-sucedido e atingir o fim desejado, portanto, prosperar na saúde física, não é verdade? Prosperar na saúde física.
e tinha um desejo de ir vê-lo, na verdade, de ir vê-lo, visitá-lo. Quando um irmão está doente ou está enfermo, a maioria das pessoas da igreja vão lá vê-lo para saber como que ele está. Na verdade, o pastor mesmo fez isso várias vezes esse mês, essa semana, porque teve vários irmãos passando por enfermidade. Então ele fez isso para quê? Para saber como os irmãos estavam. Isso é ser bem-sucedido e atingir o fim desejado, portanto, prosperar. Saúde física, como em Lucas. Vamos ver Lucas 5:31. Lucas 5:31. Lucas 5:31. Porque às vezes as pessoas pensam que pelo fato de sermos crentes, pelo fato de servirmos ao Senhor, não vamos passar por nenhum tipo de enfermidade, por nenhum tipo de dificuldade. Mas passamos sim, é normal, né? É normal passarmos, é normal ficarmos doentes. Temos um corpo, o nosso corpo, depois que o pecado entrou, ele está sujeito a isso. Ele está sujeito às enfermidades. Lucas 5 fala o que para nós? Vamos ver? 5, quero achar aqui 5, amém? 31, 5:31 diz o quê? Respondendo Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então o próprio Senhor sabia que existia pessoas que padeciam de enfermidade. Os sãos não precisam de médico, mas os doentes sim precisam de médico. Naquela época, o Senhor era o médico dos médicos. Ele passava e aonde tivesse uma pessoa precisando ser curada, ele curava. Mas hoje nós, se o Senhor não nos curar, nós temos o quê? Nós temos a medicina. A medicina, ela também ela é usada por Deus para quê? Para nos ajudar, para nos auxiliar. 7:10. Vamos ver o que diz 7:10. Às vezes as pessoas ficam, não vou no médico não. Eu tenho fé, Deus vai me curar. Sim, a tua fé é muito legal, mas você também precisa entender que os médicos estudaram e que Deus deu inteligência para eles, para que eles viessem ser aperfeiçoados para te ajudar. 7:10. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram o servo são. Encontraram o servo são. Amém? Encontraram um servo são. Então, eles encontraram uma pessoa sã, uma pessoa boa, gozando de boa saúde. Amém? Lucas 15:27. Lucas 15:27. 15:27. O que diz? 15:27. Este lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou um novilho cevado, porque
recuperou porque o recuperou com saúde. Festejou porque ele recuperou o quê? A sua saúde. Muitas das vezes nós damos culto de ação de graça em agradecimento ao Senhor por sermos o quê? Curado. Porque Deus usou a medicina. Deus usou o médico. A pessoa tinha uma enfermidade, ela foi lá e Deus, na verdade, por meio daquele médico, por meio daquela equipe, curou aquela pessoa. Ela passou por uma cirurgia, então foi o quê? Curada. Querido, nós precisamos entender que Deus, ele usa a medicina. Ele não descarta a medicina. Ele também pode muito bem te curar. Ele pode muito bem curar você qualquer hora, qualquer momento. Ele é Deus. Tem uma passagem que eu não lembro, aonde um profeta vira e fala: não há remédio em Gileade? É como se ele falasse: não há médico em Gileade? É necessário toda hora chegar aqui, ter que orar, ter que colocar a mão sobre vocês? Vocês não procuram médico para cuidar da saúde de vocês? Nós precisamos, o tempo todo, estar fazendo um check-up do nosso corpo para saber como que estamos. Graças a Deus, a nossa alma está bem, estamos prósperos, estamos bem com Deus. A nossa vida está bem com Deus. E o nosso corpo? Nós precisamos cuidar dele para servir mais tempo ainda ao Senhor. Amém? O homem tem 3 partes: espírito, alma e corpo, como eu já falei. Não é verdade? A alma é o órgão mediador entre a alma. A alma é o órgão mediador entre o corpo e o espírito. E tem consciência própria, para que o homem tenha personalidade. E é contida pelo corpo e o vaso para conter o espírito. Quanto ao crente, Deus, como espírito, habita em seu espírito regenerado, como está lá em Romanos 8, versículo 9 e 16. Amém? Expande a partir do espírito para saturar a sua alma, a fim de que seja transformado para expressá-lo. Romanos 12, versículo 2. E 2 Coríntios 3, 18. Essa é a prosperidade da alma do crente. Essa é a prosperidade da alma do crente. A nossa alma prospera quando é ocupada e dirigida pelo Espírito de Deus mediante o nosso espírito, a fim de dirigir e usar o nosso corpo para o propósito de Deus. Amém? O apóstolo desejava que o destinatário, um irmão amado, notável, notável na prosperidade da alma, prosperasse em todas realidades da alma, prosperasse em todas as coisas e na saúde física, assim como a alma prosperava na vida divina. Amém?
perseverança na verdade. Essa é a verdade acerca de Cristo, especialmente acerca da deidade. Pela revelação de tal verdade, determina-se o modo de viver destinatário, e o destinatário retinha essa verdade como a sua crença fundamental, e é a verdade objetiva que se tornava subjetiva no andar diário do destinatário. Isso era algo que estava nele, a alma dele era próspera, mas ele tinha um problema de saúde. O destinatário, a pessoa de Gaio, não apenas retinha a verdade, como também andava e vivia nela. A verdade acerca da pessoa de Cristo deve ser não apenas aquilo que cremos, mas também nosso viver. Um viver que qualifica, um viver que testifica em que cremos. Amém? O mesmo aplica hoje a nós. Isso refere-se a hospedar, como Paulo ensinou em Romanos 12, 13, Hebreus 13, 2. Receber os irmãos que viajavam pelo Evangelho, pelo ministério, pelo da palavra. A maior daqueles que recebia hospitalidade era um estrangeiro, desconhecido de Gaio. Então, esse irmão, ele recebia as pessoas até mesmo que ele não conhecia. Entendeu? Por isso que Paulo fazia voto para que ele viesse estar bem de saúde, porque Deus contava com ele em sua obra. A igreja onde estava o apóstolo precisava desse amado, né? No futuro, por um lado, o apóstolo elogiou Gaio pelo que fizera no passado, ao ter recebido os irmãos que viajavam por outro, e encorajou a caminhá-los no futuro. Encaminhar devia ser feito um modo condizente com Deus, que é generoso, o que indica que encaminhar os irmãos deve ser com generosidade. O nome exaltado e glorioso de Cristo, maravilhoso. Então, fazia-se voto para que esse irmão viesse estar bem de saúde, para que ele continuasse, né, fazer a obra do Senhor, hospedar, cuidar, viver, entendeu? Hospedando até mesmo quem ele não conhecia. Esse irmão Gaio era um irmão notável, era um irmão cheio de amor, era um irmão cheio de vida, era um irmão com coração aberto. Então, queridos, nós precisamos ser esses irmãos com coração abertos. Abertos para quem? Para os irmãos. Abertos para o Senhor e abertos para os irmãos. Ser generosos. Generosos, não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de recebê-los, de cuidar de cada irmão, apacentar a cada irmão. Eu vou dar um testemunho breve para vocês. Não é verdade? Não estou na posição de Gaio, com certeza que não. Não é verdade? Ainda estou engateando.
Mas há tempo eu sofro com meu joelho e espero para fazer uma cirurgia, para colocar uma prótese, talvez uns 14, 15 anos, né? E a minha perna, ela tem acabado comigo. Mas eu nunca deixei de fazer a obra do Senhor. Fiquei um período afastado, mas a minha fé, ela sempre foi uma fé abundante, uma fé baseada em Cristo. E eu sempre tive amor pelos irmãos. E sempre também tive temor pelos irmãos. Mas a questão da saúde, ela nunca foi bem. E eu recebi ontem, na terça-feira a igreja estava orando, e eu recebi uma notícia na quarta, que a minha cirurgia foi liberada para colocar essa prótese no joelho. Então, graças a Deus, eu vou colocar essa prótese no joelho. Isso, graças à generosidade dos irmãos em quê? Em estar orando, para que o Senhor viesse recuperar a minha saúde. Então, eu sou grato ao Senhor e aos irmãos. No próximo vídeo, nós vamos falar de um livro, Os Puros de Coração. Esse livro é um livro muito rico. Esse livro é um livro do irmão ótimo Whitney. É um livro que eu já li. A palavra diz para você, né, reter o que é bom. Eu li e eu vou desfrutar com os irmãos. Não é verdade? O crédito é dele. Eu vou fazer uma sinopse. E outro livro, outro estudo que nós vamos fazer é esse aqui. Um jovem que faz a diferença. Nós, jovens, vocês hoje estão no mundo, né? E aqui tem um peixe, olha. Olha o peixe, né? Isso aqui foi uma conferência que eu participei. É da editora Árvore da Vida. Queridos, o peixe vive no mar, mas ele não é salgado. Ele não pega o sabor do mar. Jovem, você vive no mar, você vive no mundo, mas você não pode pegar o sabor do mundo. Amém? Tem vários livros que nós vamos ler, ver a visão da era. Nós precisamos ter uma visão ampla da era. E nós vamos ver também este livrinho, O Filho Varão. Esse livro é muito rico. Fica com Deus, continua orando. Não é verdade? Como Paulo fala aqui, amado, desejo que em tudo prospere e tenha saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, continua orando pela minha vida, para que o Senhor possa trabalhar tanto na minha alma e no meu corpo. Muito obrigado. Dê um clique. Jesus é o Senhor. Amém?